Boa noite, bom dia, boa tarde para todo mundo aí no mundo inteiro. Muito obrigado por mais um Sales Talk com Didi Wilk, todas as quartas-feiras, às 8 da noite, horário de Brasília. Estou muito feliz por ter mais um capítulo e a gente vai estar terminando a série de 4 capítulos de Mindset. Nem acredito que foi tão rápido, gente. Já terminamos aí. Espero que vocês tenham aí absorvido bastante conteúdo interessante sobre Mindset. Vários aspectos, né, da motivação, dos conteúdos, da sistêmica, né, como criar um sistema. E hoje a gente vai estar terminando, fazendo uma união de todos os conhecimentos para falar como que o mindset pode ser realmente usado, transformado com uma palavra que foi muito difícil realmente encontrar um significado perfeito, que a gente vai estar associando muito o mindset com accountability. Essa palavra tão interessante, né? Accountability. Vou entrando muito mais profundo nisso hoje, no nosso canal. O tema, né, do mindset é uma coisa bem interessante, porque as pessoas elas falam tanto e elas entram tanto em desafio, né, dentro da profundidade do que mindset é, as pessoas ficam muito rasas. Eu acho que mindset é muito importante para a gente entender e poder começar a controlar a nossa vida, para a gente poder começar a criar coisas interessantes. Então, acho que isso é muito, muito interessante. Muito bem, então vamos lá. Então, mais uma vez, bem-vindos ao Sales Talk com Didi Wilk. E hoje estaremos terminando essa... Eu ia falar trilogia, mas não é trilogia, né? Essa série de 4 capítulos sobre mindset. E, mais uma vez, eu queria falar sobre, né, accountability. E por que eu estou falando dessa palavra tão interessante, tão americana, né? Que, na verdade, eles foram fazer a pesquisa, ela vai muito mais, e ela realmente está muito atrelada ao governo, à política, né? De ser responsável, né? De ter a ética de ser responsável. Então, quando você é eleito como, né, dentro da política, a accountability começa a ser mais séria, né? De você ser responsável e dar contas aos cidadãos pela sua posição de estar representando eles. É um lugar onde fica muito mais fácil da gente entender a accountability. Mas a accountability é algo muito interessante, ela pode ser transformada, ela pode se tornar uma ferramenta altamente capaz, né, altamente eficaz para nos mantermos em linha e para a gente fazer e manter aquelas coisas que nós nos comprometemos. E aqui que eu quero começar, né, com o pensamento. Accountability, se a gente for realmente traduzir, ela é ser responsável pelos nossos atos. Ou seja, uma responsabilidade com ética. Se a gente fala que a gente vai fazer alguma coisa, ir e fazer e entregar aquilo que nós nos comprometemos a fazer. Mas será que isso é tão fácil assim como a palavra diz? Se fosse tão fácil, a gente não teria tantos problemas, tantas evidências. Vou aqui citar um exemplo, que foi muito interessante, que a gente estava falando aqui com alguns alunos, estava fazendo um treinamento hoje de manhã, e um dos alunos falou assim, nossa, Didi, você falou sobre isso, né, a gente teve esse exemplo, e esse exemplo realmente mistifica, né, ele quantifica, ele realmente explica o que é ser accountable, né, o que é ser responsável pelos nossos atos, ter certeza. Tenho certeza que muitos de vocês que estão assistindo, provavelmente em algum momento queriam ou fazer mais exercício, ficar com um corpo melhor, ou eliminar peso, né, fazer a tão famosa dieta, correto? Agora, tenho certeza que se vocês olharem no Google, entrarem numa loja, entrarem numa livraria, você vai ter N maneiras de você eliminar peso. N maneiras de você fazer uma dieta diferente para alcançar aqueles resultados que você gostaria. Ou seja, nós todos sabemos exatamente o que é necessário para a gente eliminar o peso. A questão fica por que nós não fazemos? Por que nós chamamos segunda como Dia Internacional do Começo da Dieta? Por que a gente, no final do ano, fazemos aquela lista de coisas que a gente vai descobrir, que a gente vai alcançar, que a gente tem como meta fazer no próximo ano? E se formos ver, quantas vezes a gente não alcança aquela lista que a gente colocou lá no final do ano? Quantas vezes nós não começamos algo, nos comprometemos, sabemos exatamente como fazer,
colocamos, vamos atrás, e quando for ver, não alcançamos. Não quero gerar dor, mas não é engraçado que tantas coisas que a gente pode alcançar, nós sabemos exatamente como resolver? E por que a gente não faz? Aqui, começamos a entender um pouquinho da dor, da accountability, e por isso que eu usei ela como final, para que a gente possa realmente fechar esse pensamento, essa série de mindset. Porque accountability é uma forma de mindset, é uma forma de você concentrar, uma forma de você poder realmente controlar a eficiência que você tem uma vez que se dedica e quer fazer alguma coisa. Que é muito doloroso, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso, né? A accountability, como que isso funciona. Uma das coisas muito interessantes do ser humano é que quando a gente fala para alguém o que vai fazer, a gente tende a ter mais chance de alcançar aquilo. Quando você senta com seu chefe, quando você senta com a sua família, com seus amigos, e você publicamente fala o que vai fazer, isso nos gera mais energia e mais motivação de alcançar aquela meta quando a gente compartilha publicamente aquilo. E é por isso que a accountability começa a ficar bem interessante. Quando a gente começa a entender o poder de ser responsável pelos nossos atos, isso também se transforma, e quando você começa a perceber, essa pessoa é uma pessoa com palavra. Essa pessoa, quando ela fala, eu posso confiar nela, porque quando ela fala, ela age e ela entrega. Todo mundo acha que a gente gostaria de ser essa pessoa. Mas quantos de nós prometemos muitas coisas durante o dia, e quantas dessas promessas realmente se vingam? Já tiveram aquele dia maravilhoso, o dia tá perfeito, você tá bem tranquilo, tá descansado, tá entrando, vai começar o trabalho. Sabe assim, nossa, pela primeira vez eu vou ter uma lista, né? Vou conseguir fazer toda aquela lista que eu queria, né? Aquela lista de atividades. E aí você senta e fala, ai, graças a Deus, é hoje o dia que eu vou terminar a minha lista, vou fazer, eu vou ser super eficiente, vou fazer tudo aquilo que eu prometi que ia fazer. E do nada o universo abduz você. Você acorda, olha pro relógio. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu, gente? Já são 5 da tarde. Eu não fiz nada daquilo que eu falei que eu ia fazer. Pois é. Por que isso acontece? Porque a gente tem uma facilidade tão grande de prometer as coisas e não entregar da maneira que a gente falou com tanto esmo. Não, eu vou fazer isso, não se preocupa, pode confiar em mim. Quantas pessoas caem nessa armadilha que quando é só falar, a ação aparece. Então, queria entrar um pouquinho nessa, né, nessa explicação de por que as pessoas fazem, né? A grande diferença que muitas pessoas falam de o que você faz quando ninguém está olhando. Então, eu queria que você tivesse essa autorreflexão. Quando ninguém está olhando, quando é só você com você mesmo, como que você age? O que você faz? Quando você tem que fazer aquelas coisas que você sabe que você tem que fazer, você faz porque você tem palavra, ou porque você usa essa velha maneira da procrastinação. Ou, como nós chamamos, evitação criativa. Creative avoidance. Gente, é muito bom, né, de criar desculpas para explicar por que a gente não fez aquilo que a gente sabia que tinha que fazer para poder resolver aqueles resultados. É doloroso, né? Porque até eu caio nisso. Ninguém é perfeito, isso faz parte do humano. Dessa procrastinação, dessa grande facilidade de a gente criar desculpas para as coisas que a gente deveria ter feito.
E aí nos perguntamos, por que isso acontece? E como que a gente pode, na verdade, evitar isso? Que o mais importante do por que acontece é como que a gente consegue diminuir essa parte. Porque eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui, que vocês que estão assistindo, o ser humano, a pessoa que vem para o mundo, ela não vem para o mundo falando que ela quer ser medíocre, que ela quer falar as coisas e não entregar. Nós todos temos e vimos, todas as nossas ações, todas as intenções, elas vêm de um lugar muito positivo. Tenho muitas, né, acredito nisso, isso é uma das premissas, tanto do coach como da programação linguística, nós somos pessoas inerentemente boas. E as intenções e as coisas que a gente quer criar, elas são inerentemente, ela vem de um lugar positivo, ela tem uma tendência a ser positiva. E infelizmente, nesse tendência, intenção positiva, até a gente criar e entregar o nosso produto, coisas acontecem, a gente ou não ter a capacitação que a gente gostaria de ter, ou a gente não tem a motivação que a gente gostaria de ter, ou a gente não criou sistemas que nos mantenham consistentemente crescendo, e isso gera resultados que a gente não estava esperando. Mas é importante entender que nós temos controle sobre isso. Então, uma das coisas que eu entendi, que foi um breakthrough, começa com essa tecnologia da dieta. Se você sabe exatamente o que não, o que você sabe que tem que fazer, por que a gente não faz? Você sabe exatamente até, eu sou coach de vendas, com quantos meus clientes que eu sento e falo assim, olha, se você fizer 10 ligações por dia, todo dia, falar dessa maneira, explicar disso, se tiver um perfil que você sabe quem é, você vai conseguir os resultados. Por que as pessoas não fazem? Didi, é tão fácil, né, falar sobre isso. Mas nós vivemos num mundo em que nós temos uma conversa interna com nós mesmos. E como eu já tinha explicado nas outras lives, você tem que entender que o cérebro, ele não tem acesso ao exterior, ele não sabe o que é dentro ou fora, Ele está dentro de um crânio, lá dentro da escuridão, e a única maneira que ele está recebendo qualquer tipo de informação são através de impulsos elétricos e vem a ver através da visão, da degustação, do olfato, da audição e do que a gente sente e toca. Todos eles são transformados em impulsos elétricos que vão para o cérebro, e o cérebro vai ter que aí alucinar, inventar para que a gente criar uma maneira da gente conviver nesse mapa, nesse mundo. E por isso que eu também fiquei falando muito sobre que o nosso mapa não é o território, A maneira que nós vemos o mundo não é a maneira que a outra pessoa vê. E aqui começa, essa brincadeira. Nós temos um lado, e aqui minha outro desafio para vocês. Se eu entrasse, e se eu tivesse a oportunidade de morar dentro da sua cabeça por uma semana, eu sairia altamente empoderado ou direto para o manicômio? Porque às vezes eu percebo que a gente não precisa nem de um inimigo de fora. Nós somos, muitas vezes, nosso pior inimigo. As coisas que a gente tem capacidade de falar com a gente e para nós mesmos é fascinante. Isso gera também uma dificuldade, Se você está falando que eu sou capaz, mas uma voz interna fala para você, você acha mesmo que é capaz? Imagina. Você vai falhar, isso vai ser super difícil. E se você falhar, as pessoas vão ficar rindo de você, etc e tal. E lá vem aquela conversazinha, que nós chamamos aí de Mr. Senhor Mediocridade, que adora estar com a gente. E acreditem, esse senhor mediocridade, ele vive comigo também. Ele está comigo, está alinhado, ele existe. Só que eu, como eu sei que ele existe, eu comecei a respeitar ele e limitar o poder que ele tem sobre mim. E aí entra muito accountability. Quanto mais você tem pessoas que te ajudem a manter aquilo que você sabe que tem que fazer, mais forte você fica. Ou seja, você não tem que passar por isso sozinho. Estar sozinho com você mesmo gera muito trabalho. E se você não está preparado, não entende o que eu acabei de falar, não consegue, nesse momento, realmente argumentar com esse senhor mediocridade, fica difícil você fazer as coisas e alcançar aquilo que você sabe que tem que alcançar.
Porque essa voz te conhece muito bem. Ela vai levantar os maiores medos que você já teve, os maiores anseios que você já teve. Didi, você trabalhou tanto ontem, você fez tudo o que você prometeu fazer. Hoje você pode dormir mais uma meia horinha. Didi, ninguém vai saber se você tá doente ou não. É só falar que você tá doente e ficar o dia inteiro na cama. Ninguém vai perceber. É fácil quando a gente tá exausto. É fácil quando a gente não tá no melhor momento. Né? Ser encantado por essa voz maravilhosa. Que se a gente realmente estiver bem e racional, a gente começa a entender que aquilo não nos faz tão bem, não nos vai a tornar a melhor versão de nós mesmos. Então, minha pergunta para vocês é: se eu pudesse, se eu estivesse na sua cabeça por uma semana, vivendo lá dentro mesmo, anotando tudo aquilo que você fala para você mesmo, eu sairia empoderado, feliz, energético ou direto por manicômio, porque essa vida não tem como viver. Accountability. Vamos voltar a isso. Temos aí várias maneiras, mas eu aprendi que quanto mais pessoas sabem das minhas metas, mais força eu tenho para alcançar elas. E em vez de eu ir atrás delas sozinho, eu considero e vou atrás de pessoas. Achei uma das razões que o coaching tem tanto sucesso. Porque quando você tem um coach, você sabe que vai estar falando com ele toda semana ou cada 2 semanas, você sabe que tem alguém que vai estar perguntando como que está indo, por que você não está fazendo. Ele não vai estar cobrando, mas ele vai estar querendo entender qual que é a sua trajetória, qual que é a sua meta e por que você está cansando ou não está alcançando aquilo. Então é muito interessante isso, e é a accountability que foi descoberta, que é uma parte humana, que quanto mais você tem apoio externo daquilo que você sabe que tem que fazer, mais fácil. Por isso, né, por essas razões que você criou, né, os Weight Watchers, vigilantes do peso. Por isso, até para você sair de alguns, né, vícios muito grandes, como alcoólatra, né, ser alcoólatra, até tem os alcoólatras anônimos, os narcóticos anônimos, que quando você começa a compartilhar com a sociedade, com o todo, você começa realmente a ter um apoio a mais para você manter aquilo e estar consciente e proteger aquilo que você sabe que você tem que fazer e não cair na desgraça de ouvir aquela vozinha que vem todo dia, que faz parte de nós, que nos leva para o caminho oposto da nossa melhor versão. Gostaria de saber como que vocês estão levando essa conversa, porque essa conversa não é muito fácil, né? Eu decidi terminar essa série de 4 capítulos com essa parte para a gente realmente entender que nós estamos, né? A gente fala, né, que o inferno está cheio de intenções positivas. Ter uma intenção positiva não basta para a gente alcançar tudo aquilo que a gente quer. É importante que a gente entenda que para a gente conseguir alcançar e manter aquilo que a gente sabe que tem que fazer, muitas vezes nós temos a geração de dor. Muitas vezes a gente tem que entender que vamos ter que mudar hábitos, maneiras de ser, para que a gente possa realmente criar novos hábitos que nos vão ajudar a chegar nessa nossa versão que a gente gostaria de ser, a nossa melhor versão, aquilo que a gente quer realmente alcançar. Porque nós queremos, né? A gente não fala por falar, a gente fala só né, para as pessoas ouvirem. Se a gente for realmente ver, a maioria das pessoas que querem fazer alguma coisa, elas querem fazer de verdade, internamente, algo que elas querem fazer. E é doloroso quando chega num ponto, olhar para trás e falar, meu Deus, não alcancei aquilo. Será que eu sou um fracasso? Será que eu não mereço? Será que eu sou única? Por que algumas pessoas alcançam, outras pessoas não alcançam? Por que tudo acontece só comigo? Por que eu não consigo manter essa consciência, essa consistência? Então, eu queria mostrar algumas maneiras de como realmente usar essa accountability ao nosso favor. E nesse momento, mais uma vez, quem estiver aqui se apresente. Estão vendo que tem gente entrando e saindo, por favor, se apresente. Façam perguntas, façam comentários. Se tiverem alguma coisa interessante de compartilhar, acho que vai ser bem legal.
Porque isso é um tema bastante cheio de dúvidas, né? Tem pessoas que falam, eu não faço isso porque eu não quero, né, ser responsável. Por isso tanto que a gente usa palavras que o cérebro distingue como não dar no melhor de nós, né? Ah, eu vou tentar fazer isso. Eu vou tentar fazer aquilo. A palavra tentar é uma palavra que eu nem sei por que o dicionário inventou. Tentar faz com que a gente não faça o melhor de nós. Nos dá uma desculpa para a gente falhar. Ou seja, a gente já falha do começo. Se você tenta, você não está dando o melhor de si, você não está se comprometendo. Isso dá uma chance lá no futuro de você, quando você não alcançar, já ter uma desculpa. Chefe, mas eu tentei. Juro por Deus que eu tentei. Não deu certo. Uma maneira mais graciosa de você não sofrer e não estar em dor por não ter feito aquilo que você falou que ia fazer. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Para mim foi muito interessante, e eu agradeço aí até meu sobrinho, para a gente tentar, né? Porque a gente não é perfeito, né? A gente faz tudo que tem que fazer. Uma das maneiras que eu vou estar explicando hoje, também como ferramentas que possam ajudar você a ser um pouco mais comprometido, a ter essa accountability com você mesmo, é você ter uma agenda. Mas não uma agenda normal, não aquela agenda de Outlook, sabe, onde você coloca as reuniões, que é uma foto do que está acontecendo com você naquele mesmo momento. O que eu estou falando é você criar uma agenda de intenção, de você sentar todo domingo e pensar, o que eu preciso proteger, que atividades eu tenho que fazer nessa semana que vem, para eu conseguir realmente entregar e fazer aquilo que eu sei que eu tenho que fazer. Olha que interessante. Como, né, pensar estrategicamente e criar um plano de intenção, uma agenda de intenção, para que quando a vida acontece, você possa movimentar a sua agenda e garantir as atividades que são mais importantes para você. Olha que interessante, né? Isso é muito, muito legal. Porque isso já começa a te ajudar a manter um certo comprometimento. Você vai ter que colocar no lugar, vai ter que pensar, tá bom, se eu preciso emagrecer ou se eu preciso eliminar peso, quando que eu tenho que preparar comida, de que maneira, quando que eu tenho que comer, o que eu tenho que comer todo dia, já que eu tenho que comer todo dia, o que eu posso planejar antecipadamente, porque nós queremos preparar o máximo possível tudo para que a gente possa ter controle, para que a gente não dá abertura para uma desculpa esfarrapada. Porque, na verdade, vamos ser sinceros, né? Um dos grandes dilemas de uma pessoa que quer eliminar peso é que ela não se programou, ela chega no meio da semana, aquela comida saudável, a maneira de cozinhar acabou, isso força você a ir pro supermercado fazer compra, mas você chegou muito tarde do trabalho, tá todo cansado, falei, meu Deus, agora eu vou ter que ir lá no supermercado comprar aquelas coisas que eu sei que eu tenho que comprar. Ah, mas não, melhor, olha aqui o chocolate que tá aqui, nossa, aqui da comida fácil, vou pegar um lasanha que eu coloco no micro-ondas, ai, tão melhor, porque eu mereço, né? Eu trabalhei tanto durante a semana. Hoje eu fiz tanta coisa, eu entreguei tanto, eu mereço. Será que eu vou ter que ir para o supermercado fazer as compras com uma coisa saudável para fazer? Agora, imagine se você já sabia que você ia ter um dia muito cheio, que você teria tempo para né, fazer compras, isso já planejando no domingo, olhando para frente. Falei, nossa semana vai ser bem puxada, então o que eu posso fazer agora para que eu possa realmente resolver e ter tudo que eu preciso para ter uma semana de comida saudável, de uma maneira feita, para que eu não precise aumentar o meu trabalho. Especialmente naqueles dias que eu sei que eu vou chegar super atrasado, onde eu fisicamente não vou estar bem, onde o nosso cérebro não vai estar tão engajado, onde eu vou ter uma menor chance de Mr. Senhor Mediocridade falar com você. Se você protege as coisas que são essenciais para você alcançar aquilo que você prometeu que ia fazer, mais chances vocês têm de realmente alcançar isso.
E olha que interessante. Ao mesmo tempo, isso é ótimo, mas como que a gente pode melhorar ainda mais? Lembra que eu falei que quando você compartilha com a sociedade, o seu comprometimento ele começa a ser mais forte e você vai pensar duas vezes antes de não fazer? Por quê? Porque as pessoas vão estar esperando você estar fazendo. Se você falar para todo mundo, eu vou começar isso, eu vou fazer aquilo, aquelas pessoas vão ter uma expectativa que isso aconteça. Isso vai fazer com que você aumente a sua motivação e aumente a sua gana, o seu desejo de alcançar aquilo. Então, o que eu faço normalmente? Quando eu planejo minha semana, no domingo, não mando só para mim, eu mando para o meu chefe, mando para meus colegas, eu mando para os clientes, eu mando para minha família, eu mando para os amigos. Ou seja, eu compartilho aquilo que eu sei que é importante para mim, eu sei que eu quero alcançar, e quanto mais pessoas eu compartilho, mais eu tenho motivação de manter aquilo certo, porque eu vou ser questionado. E aquilo que você falou deu certo? E você fez aquela reunião? Agora, foi muito interessado, né, para mim, porque eu, dentro da minha, né, da minha agenda de intenção, também tem não só trabalho, que aqui vem a outra dica. Quando você faz uma agenda de intenção, essa agenda de intenção não é só profissional. Ela tem que abordar também tudo que é pessoal. Ou seja, você tem que manter aí tudo aquilo que você sabe que tem que fazer para manter. Comer bem, acordar bem, dormir bem, ter certeza que está comendo equilibradamente. Se você está engajado em exercício, tá com isso, está protegido, você tem que ter tempo específico com a sua família, que é importantíssimo, porque a sua família precisa, marcar isso também. Ou seja, ter uma lista de tudo aquilo que você precisa fazer, que é muito importante fazer, e colocar isso na sua agenda. E compartilhar. É uma chance maior de você fazer aquilo que você falou que ia fazer. Porque quando você está sozinho e se você só compartilha com você mesmo, é fácil você ignorar, é fácil você afastar e deixar Mr. Mediocrity chegar aqui. Ele é bom, ele sabe de tudo que você deseja e fala assim, ai, Didi, você não precisa disso agora. Dorme mais um pouquinho. Faça aquilo e tudo mais. Agora eu tive uma epifania, né? Eu estava fazendo tudo isso. Eu mando para toda a minha família. Isso também significa minha família lá em Londres. Minha irmã mora em Londres com meus sobrinhos. Eu me lembro que eu estava um dia trabalhando e tudo mais. Estava chegando no final do dia e chega uma ligação. Falei, nossa, é do meu sobrinho. Falei, oi, sobrinho, tudo bem? Ah, Rick. Falei, tudo bem. Eu vi no seu agenda que hoje é hora de horário familiar. Horário de família. Então, vim aqui decidir falar com você, já que você tem essa parte da sua agenda separada e protegida para a área familiar. Deus é de coincidência que naquele mesmo dia, eu, infelizmente, porque eu sou humano, não consegui fazer tudo aquilo que também gostaria de fazer, estava um pouco atrasado. E aí eu falei para ele, olha, é verdade, tá aqui na minha agenda, mas não sabe uma coisa, aquela reunião passada atrasou um pouquinho, mas a gente podemos falar daqui a meia hora? E aí, como uma boa criança, tio, então você tá mentindo? Então essa agenda aí não significa nada? Doeu. É fácil, né, ouvir isso. Por isso, uma dica aqui que eu dou de ouro: compartilhem suas metas, seus comprometimentos com crianças. Elas vão ser as primeiras que vão cobrar você, porque elas não têm papas nas línguas. Se você é uma pessoa que precisa, né, que fala assim, não, precisa ter uma meta, um deadline, né, um tempo limite para fazer certas coisas, prometa algo para uma criança, fala assim, olha, se eu conseguir terminar tudo isso, sexta-feira, 3 da tarde, vamos pro parque, vamos fazer tudo que vocês queiram, tomar sorvete, e o meu dia será só de vocês. Jogue isso para uma criança e veja o que acontece. Sexta-feira ela tá preparadíssima, olhando para você. Você fez tudo aquilo que você falou que tinha que fazer? Para agora vocês terem tempo comigo? Então isso nos ajuda muito a nos manter na trilha, a nos manter onde a gente quer ter. Então, a primeira parte é você realmente começar a discernir que não basta só falar. Que antes de falar, antes de prometer, antes de fazer um comprometimento, vamos ver se é realística, né? Vamos ver se é um comprometimento específico, se ele é mensurável,
se ele é realista de ser feito, se ela tem autonomia, ou seja, que ela vem só de você, ou você precisa de uma outra pessoa para fazer isso, e se ela tem um tempo, né? Tem um tempo limite para ser feito. Temos muito mais, né, na PNL e no coach, temos outros fatores, mas é muito importante você entender que você tem que, antes de prometer, antes de falar qualquer coisa, vocês realmente pensarem daquilo que eu vou me comprometer, ele é realista, realmente é uma coisa que eu posso fazer de verdade, porque senão a gente vai estar entrando dentro de uma areia movediça, onde a gente vai achar que a gente pode, mas quando chega lá no meio, fala, meu Deus, isso não foi tão importante, não é assim que funciona, eu não vou conseguir prometer, aí essa culpa faz com que você ainda vá mais devagar, se autoculpe ainda mais, aí vem a autoculpa em cima da autoculpa, e nos congelamos. E a gente não faz. Então, usem ferramentas, usem a sociedade, usem sua família, usem seus amigos, usem seu chefe, usem seus colegas para ajudar a manter o comprometimento das coisas que você sabe que você tem que fazer no centro das atenções. E deixar que isso e outras pessoas te ajudem a manter a sua reta nisso. É assim que nós começamos a nos controlar, é assim que o mindset começa a ser muito mais evidente, muito mais poderoso. Que coisa, né? Queria muito do seu feedback. O que vocês estavam achando dessa ideia? Que coisas que você poderia fazer? Aliás, estou aqui curioso em saber. O que você faz para manter a accountability, para manter os seus comprometimentos em xeque, para você ter certeza que está fazendo aquilo que é importante para você. Então, eu comecei a falar muito sobre accountability, né, no começo dessa, né, e falar por que o coaching ajuda tanto, porque o coaching realmente o que ele mais faz é deixar vocês e falar sobre o seu comprometimento, sobre as coisas que você falou que iam fazer, e aí entrarmos profundamente numa razão de por que você está fazendo, o que dá para fazer diferente, como que a gente consegue manter a sua motivação. E aqui vem o mindset, né, o seu propósito, os seus valores, por que isso é tão importante, o que vai acontecer, quais são os resultados de não fazer aquilo. Então, entrar dentro de uma análise bem profunda do quais são as consequências de você não estar fazendo aquilo que você se comprometeu com todo mundo, mas principalmente com você. E se você não fizer aquilo, como que isso afeta você lá no futuro? Então, trouxe aqui para vocês uma ferramenta que é a agenda. Mas, gente, a agenda meu Deus, como fazer isso? E como eu falei, não é uma agenda normal de Outlook, é uma agenda que eu normalmente coloco no Excel, ou seja, eu separo ela do meu dia a dia para poder olhar a minha intenção, aquilo que eu preciso fazer para alcançar tudo aquilo que eu preciso alcançar para conseguir gerar e chegar às minhas metas, para ter os resultados que eu sei que eu posso ter. É essa a maneira de sentar e pensar para você realmente ter esse conhecimento profundo, essa análise profunda e saber exatamente o que tem que ser criado. Mas, Didi, se eu nunca tive isso, se eu não tive nenhuma intenção, como que eu posso começar algo sem saber o que colocar aqui? Essa foi uma pergunta muito legal que me foi feita, de uma pessoa que realmente nunca teve essa oportunidade, nunca criou uma agenda. Didi, eu quero fazer muitas coisas, mas eu não sei se aquilo que eu quero colocar realmente é o tempo que eu preciso. Vocês não sabem quanto tempo que alguma coisa vai durar? Como você sabe como colocar numa agenda? Concorda? E aqui tem mais uma técnica maravilhosa que eu quero compartilhar com vocês, que vai ajudar e vai te preparar para você gerar conteúdo do seu calendário e sua agenda de intenção. Preparados? Agora, isso que eu vou falar para vocês, ela tem dois lados. Se você fizer dessa maneira, de uma maneira errada, ela pode ser uma dor incrível, sem muitos resultados. Agora, se você aqui assistindo se comprometer ao fazer isso, vai poder gerar
resultados incríveis. Lembra daquele exemplo que eu falei lá no começo da live? Você acorda, tá tudo bem, você vai, sabe, você tá com um dia bom, você acordou bem, você tá com energia perfeita, você comeu tudo, você tá com 100% de energia, seu dia não tem nenhum problema, você fala assim, nossa, eu vou conseguir fazer tudo aquilo que eu quero fazer, e do nada, puf, no 5 da tarde, você fala assim, meu Deus, onde foi o dia? E você ainda tem muita coisa para fazer que você falou que ia fazer, mas não fez. Se você fizer esse exercício, esses dias tendem a diminuir ou desaparecer para sempre. Quantos de vocês gostariam de ter isso, gente? Quantos de vocês gostariam? Eu gostaria, eu chamo isso de traqueamento, né? De você fazer um tracking, né? De você dar um pincel fino no seu dia a dia. Então, isso funciona muito bem se você fizer isso por 21 dias. Por que a gente fala 21 dias? É um número cartesiano, né? Que a gente entende que 21 dias fazendo algo, você chega muito mais perto de ele se tornar um hábito. 21 dias observando, você começa a ter um padrão do que acontece na sua vida. E aí você vai ter muito mais facilidade de começar a entender quem você é, as coisas que estão fazendo, o quanto que luta e quanto que as coisas tiram ou fazem parte da sua agenda, do seu dia a dia. Então, por 21 dias, eu gostaria que você, do momento que você acordou, ao momento que você dormiu, que você vai dormir, no intervalo de 1 hora em cada hora, então se eu acordei às 8 da manhã, às 9 da manhã eu vou olhar o que eu fiz das 8 às 9. Então, a cada hora que passar, do momento que você acordou até o momento que você vai dormir, eu quero que você escreva aquilo que você fez no dia. Não precisa ser super detalhado, mas é só ter uma noção. Por que a gente faz isso? Porque o nosso cérebro nos engana muito. Se for falar para você o que você fez na sexta passada, duvido que você saiba exatamente o que você fez hora por hora, minuto por minuto. O cérebro tende a generalizar, omitir, a tirar coisas, e você só vai ter aí uma essência do que aconteceu, e provavelmente a maioria disso foi uma alucinação e uma recriação do nosso cérebro. Para a gente realmente saber como que a gente gasta o nosso dia a dia, para a gente saber como que está, onde que o nosso tempo está indo embora, nós temos que estar presentes, né? Onde o mindfulness é tão poderoso, né? Por isso que a meditação é tão poderosa, que ela nos força a estar presente, estar aqui no agora e não deixar o seu cérebro vagar por aí. E a maneira que a gente faz é criar esse traqueamento, né? E hora em hora você para. E qual que é a melhor maneira? Eu normalmente pego o meu celular, coloco um timer, né, de 1 hora, quando eu acordo, ligo o timer, e quando der um alarmezinho de 1 hora, eu paro por alguns segundos e escrevo aquilo que eu fiz em 1 hora. Até lá a gente consegue relembrar o que a gente fez. Ah, estava lendo um livro. Continua, liga o timer de novo, passou, ainda estou lendo aquele mesmo livro. E aí você vai sucessivamente. Agora, o interessante seria também você notar aquelas coisas que você não estava pretendendo fazer que apareceram. Como, de repente, responder um e-mail, falar com alguém no WhatsApp, atender uma ligação. Todas aquelas coisas que não estavam planejadas, seria interessante você escrever também. Para você saber quantas distrações aparecem no seu dia a dia. E aqui foi muito engraçado. Eu tinha uma cliente, e ela chama Miley, que uma das razões pela qual ela queria fazer parte do coaching, não é porque ela precisava de mais dinheiro, não é porque ela precisava de muito conteúdo e muita capacitação. Ela era muito boa vendedora, ela era altamente motivada, só que ela trabalhava 13 horas por dia. Ela chegava, os filhos já estavam dormindo, o marido também não estava lá, às vezes sempre chegava atrasado, nunca conseguia realmente chegar na hora certa do almoço, do jantar. Isso começou a gerar, obviamente, um estresse muito grande. E quando eu falei para ela sobre esse exercício, ela falou assim, nossa, Didi, amei esse exercício, porque eu vou conseguir provar para você que eu sou altamente capacitada e você não vai conseguir achar nenhum minuto dessas 13 horas para cortar. Vai perceber a minha loucura do dia a dia. E lá foi ela fazer o exercício. Quando a gente foi e nos encontramos na próxima sessão, ela estava com uma cara de ressentimento. Falei, tá tudo bem? Falei, nossa, Didi, na verdade fico tão envergonhada que eu nem ia fazer a sessão com você. Falei, mas por quê? Falei, é incrível as coisas que eu fiz que eu nem sabia que eu estava fazendo. Por exemplo, quando perguntei sobre os e-mails, ela disse, não, Didi, eu sou super eficiente. Entre as reuniões, eu dou uma olhada no e-mail para não gastar tempo.
Verdade, a realidade foi, Titi do céu, quantas vezes não parei no dia para ver um e-mail, mesmo que seja 5 minutos? Adivinhem, pessoal, quando a gente começou a juntar as horas, né, quantos minutos que ela gastava para olhar o e-mail, mais de 3 horas naquele dia, somente gastos para ler e-mails. Agora, vocês querem saber o mais chocante? Isso que era uma diretora, de uma equipe, etc. Eu falei para ela, você pode me falar né, sem mentira, de todos os e-mails que você olhou naquele dia, quantos que eram absolutamente importantes e emergenciais que você tinha que atender? Naquele dia ela tinha 600 e-mails que ela estava atendendo, né, que ela acabou abrindo e vendo, e desses 600, menos de 6 e-mails eram altamente importantes que ela teria que responder naquele momento. Ou seja, 594 e-mails poderiam esperar e não precisavam ter sido respondidos naquele mesmo momento. Quero que vocês pensem sobre isso. Não é uma loucura, pessoal? Mas por que isso acontece? Porque a gente não traqueia, porque a gente não sabe o que está acontecendo no nosso presente, porque a gente não sabe as nossas atividades, o que cada uma das nossas atividades realmente dedicam, né? Às vezes a gente pensa assim, é rapidinho, vou só ler esse livro, fazer esse resumo, jogar, mandar para o meu cliente e tá tudo certo. A gente, na nossa cabeça, acha que isso é meia hora, mas na realidade é 1h30. Se você pensa nisso em todas as coisas, é óbvio que você chega no final do dia e aquilo que você achava que você ia conseguir fazer, você não conseguiu fazer. Porque a gente não tem uma realidade sobre o tempo que a gente gasta fazendo certas coisas, certas atividades. Então, em você fazer esse exercício, de você ficar 21 dias só escrevendo sem julgamento, e aqui a palavra-chave é sem julgamento, ou seja, escrever dia a dia tudo aquilo que você está fazendo, desde o momento que você acorda até o momento de você ir dormir. É incrível as coisas maravilhosas que saem disso. E hoje em dia a Miley, que hoje em dia já trabalha muito mais do que trabalha antes ela ainda levava 2 agências, hoje em dia ela é vice-presidente, leva várias agências, ela quase quadruplicou o quadro de funcionários e tudo mais, hoje em dia ela consegue fazer tudo isso entrando às 9 da manhã, saindo às 4 da tarde. Tcharam! Mágica? Alguma coisa mudou? Ela teve mais dias? Ela ficou mais esperta? Não, ela foi mais eficiente com o tempo dela e começou a entender o que estava roubando o tempo dela, como usar o seu tempo com mais eficiência, escolher momentos certos, fazer certas atividades que não corrompem e não fazem com que outras atividades que eram mais importantes elas sejam afetadas. Ou seja, por exemplo, quanto ligar de verdade para o cliente, quanto que o cliente vai estar de verdade, quanto fazer as atividades que são só ela, né, são atividades administrativas, ou atividades que não requerem você ter uma outra pessoa, quanto fazer elas, quais são os melhores horários de fazer isso, e reservar tempo eficiente para você lidar com outras pessoas. Olha que coisa incrível. Então, a accountability, ela é essencial para que vocês mantenham o seu mindset sempre na alta, sempre positivo. Porque mindset, você pensar, você controlar as coisas que você controla, ela só funciona se você tem um sistema por trás e você tem pessoas que garantem aquele sistema, que garantem o seu resultado. E por isso que eu quis trazer esse tema como finalização da série de 4 capítulos do Mindset. Não adianta só ter motivação. Não adianta você só ter sistemas. Não adianta entender como que a gente mantém um mindset positivo de alta vontade, né? De alto valor. Sem ter alguém, se você entender o que é ser accountable, se você manter e achar ferramentas importantíssimas para que você possa realmente manter aquela trilha, entender o que você tem que fazer, você acaba saindo, você acaba sendo aquela pessoa que promete, mas não faz. Que se dedica, se compromete, promete, e chega lá no final, não entrega. É poderoso, pessoal. E também, ao mesmo tempo, tão simples. Eu acredito que se vocês olharem os 4 capítulos de Mindset, você vai encontrar que tudo que a gente está falando está sobre o seu controle 100%.
Não depende de você estar na pandemia ou não estar na pandemia, não depende do horário, não depende se você está no mercado ruim ou não. Só depende de você. Você tem 100% de controle sobre aquilo. Espero que vocês tenham realmente aproveitado essa série de 4 capítulos. Espero que essa conversa de ser accountable, de ser responsável pelos seus próprios atos, tenham realmente caído dentro de você como uma ficha, porque para mim é isso que vai fazer uma diferença muito grande na vida das pessoas. É você proteger seu tempo, é você estar ciente, estar presente, estar no agora, entender exatamente o que você precisa fazer para se tornar aquela pessoa, para se tornar a versão da sua, né, a melhor versão sua. E quanto mais você compartilhar isso com o universo, quanto mais você tiver pessoas alinhadas e aliadas a você, para que você mantenha aquela reta que você sabe, e só você sabe que é necessário para você alcançar os seus projetos, você vai ter a tendência de alcançar aqueles projetos com muito mais facilidade, com muito mais leveza e com muito mais prazer. Eu sei que é um conteúdo bastante forte. Às vezes a gente não gosta de ouvir o que a gente acabou de falar, né? Que você é responsável pelos seus próprios atos, que palavras são fáceis, né? E aqui eu tenho sempre os grandes mentores falam, né? As pessoas mentem, números nunca mentem. Quanto mais você compartilha seus sonhos com outras pessoas, menos chance você tem daquilo falhar. E não é fácil a gente ouvir, porque eu também sofro disso. A gente é humano. A gente sempre está se questionando por que a gente tem que fazer aquilo, será que tem uma coisa melhor, será que eu mereço, será que eu mereço mais descanso? A gente está entrando nessa ladainha, né, e nessa autoavaliação constantemente. Então, fica aqui minha dica. Mindset é muito importante. Como se garante o mindset que você gostaria de ter? Porque se você tem um mindset errado, ela vai te gerar resultados errados. Como manter e criar sistemas, como manter a motivação. É através da accountability, de você estar responsável pelas suas ações, manter uma meta, criar um projeto, criar uma metodologia e pedir ajuda e criar um círculo de apoio para que você consiga realmente chegar naquilo que você quer e alcançar aquilo que você tem. É com muito prazer e com muita tristeza, porque eu adoro esse tema, mas eu não posso, obviamente, falar só sobre mindset. Tem coisas muito interessantes vindo aí na nossa próxima semana. Provavelmente vamos estar também trabalhando uma nova série, então fiquem atentos, que vai ser muito interessante. Também temos aí pessoas que a gente pode trazer, né? Eu estou com aí convidados. Também tenho agora também mais uma leva de perguntas e dúvidas, que de repente eu vou estar falando com a minha equipe, de repente já abre mais uma opção de perguntas e respostas com o Didi, no Sales Talk com o Didi Wilk. Temos aí coisas bem interessantes que a gente vai estar discutindo essa semana. Mas fiquem atentos, de olhos, e para você que não assinou, assine, se subscreva, porque você vai receber o tema. Antes de todo mundo, vai poder estar na expectativa. O que a gente vai falar depois? Também quero, por favor, pedir para vocês, para compartilharem, para vocês falarem, comentarem, aqui não tem certo e errado, é só a minha perspectiva, baseada em alguns conhecimentos, alguns estudos que eu fiz, mas isso não significa que a minha verdade é a única verdade. Nós crescemos muito mais quando a gente compartilha de pensamentos diferentes, quando a gente gera um novo ser. Então, para vocês que não tiveram a oportunidade de estar nessa live, comentem mais tarde, coloquem nos comentários, peçam temas que eu possa abordar, porque quanto mais eu tenho a interação de vocês, mais rico fica o Sales Talk com o Didi Wilk. Então, não se acanhem, não se sintam mal, porque normalmente, se você tem uma pergunta que você fala assim, não sei se eu vou falar isso para o Didi, com certeza outras pessoas também têm essa pergunta. E você compartilhar essa pergunta, essa dúvida, esse comentário, provavelmente isso também vai tocar outras pessoas que devem e possam também se sentir como vocês. Espero que vocês tenham recebido aí conteúdo rico e que vocês possam usar, nem que seja uma coisa na sua vida, implementar ela, para que vocês consigam melhorar, terem um pouquinho mais accountable, terem mais responsabilidade própria, terem um nível maior de mindset, de motivação, e trabalhar para que vocês possam olhar o lado bom da vida, para que vocês possam realmente focar naquilo que é importante.